Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados. Bem-vindos, mais uma tarde, graças a Deus, neste 13 de março, estamos juntos para adorarmos ao Senhor enquanto e à medida em que ouvimos a sua palavra. Convido você hoje, mais uma vez, a abrir a sua Bíblia em Lucas. Estamos continuando o Evangelho de Lucas, continuando no capítulo 1 de Lucas, e aí vamos seguindo em cima daquilo que Deus tem separado para falar aos nossos corações. Hoje estaremos apenas com 3 versículos na sequência, ainda que não tenhamos compromisso com a sequência, mas por onde estamos sendo guiados, vamos. Lucas capítulo 1, versículos 18 a 20, nós estaremos lendo neste momento, e logo em seguida vamos orar e meditar nesta palavra que Deus tem para nós. Vou fazer a leitura aqui, em seguida estaremos orando ao Senhor, e logo de imediato, desdobrando os pensamentos que Deus nos faz perceber através da palavra que nos comunica. Lucas capítulo 1, de 18 a 20, o texto da palavra de Deus diz: Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Nós vamos orar, mas eu quero só já adiantar aí para atualizar você, especialmente você que não acompanhou a palavra da semana passada, que nós temos aqui aquele momento da visitação de Zacarias, feita pelo anjo Gabriel, em que ele comunica que João, o profeta, há de nascer na sua casa. Consideramos isso na semana que passou, consideramos na semana anterior, ainda dentro do contexto Palavra de Deus, o primeiro parágrafo, o prólogo do Evangelho de Lucas, aí nos primeiros versículos. Então, depois do prólogo, nós tivemos o primeiro encontro, ou melhor, a primeira fraseologia, a primeira expressão da comunicação do anjo a Zacarias, e agora a última, neste momento em que lemos os versículos 18 a 20. É exatamente em cima desta comunicação do anjo Gabriel a Zacarias, ou do encontro de Zacarias com a palavra ditada de Deus, através do anjo, do mensageiro, que nós temos a mensagem para esta tarde. Então vamos falar com Deus e rogar que Ele dilate os nossos entendimentos, os ouvidos e os olhos do nosso coração para percebermos aquilo que da sua parte nos é dado saber. Quero lembrar, embora isto seja, como se diz vulgarmente, chover no molhado, porque eu estou falando com crentes que se não tivessem interesse pela palavra de Deus, não estariam agora aqui ocupando o tempo para ouvi-la. Então eu estou falando com aqueles que de fato têm compromisso com esta palavra, sentem necessidade, fome, de alimentar a fé nela, têm temor de Deus suficiente para manter sempre em dia a sua fé, de acordo com esta palavra. Mas por conta daqueles que virão depois, por conta daqueles que estão sempre visitando a nossa página e que de repente não fazem esse trânsito. Então é muito importante a gente considerar essa necessidade indispensável, inadiável, que deve preceder todos os nossos compromissos e nossas agendas do encontro da nossa fé com a palavra. Sem ela, passamos fome. Estamos aqui vendo já o primeiro contato de nossa amada irmã Lucimeire. A Lucimeire despediu o seu esposo, nosso amado irmão Tonho, que o Senhor chamou para si nesta semana. Estivemos ali com eles, celebrando a Deus o culto de adoração pela vida do Tonho na sexta-feira. O Senhor continue confortando e consolando seu coração, Lucimeire, e que esta palavra de hoje cubra você e lhe seja por agasalho, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, então, como nós estamos dizendo, nós precisamos alimentar a nossa fé de forma contínua na palavra. Não existe outra via, nem existe outra fonte de alimentação para a palavra de Deus. Cometem erros imperdoáveis aqueles que pensam que podem alimentar a sua fé em atos de culto, onde a palavra de Deus não tenha proeminência. E mesmo
aqueles que acham que podem se alimentar e que é satisfatório que o façam com atos de culto. Porque atos de culto, via de regra, ocupam o menor espaço dentro da nossa agenda semanal. Às vezes não ocupam espaço nenhum, não é verdade? Mas quantas coisas ocupam o seu espaço diariamente? Veja, minimamente você faz 3 refeições por dia. E se não faz, tem hipoglicemia, tem fraqueza e etc. Há aqueles que se forçam a isso por questões de dieta controlada, porque senão não estão dando burros em ponta de faca. Mas o espírito, a fé necessita de alimento do pão diário tão intensamente quanto o pão que perece. Mas nos descuidamos, não é? Já foi dito e é mais do que sabido que os pianistas, os exímios, não aqueles que dedilham teclado, mas os pianistas, os exímios, eles não podem deixar de treinar, por mais experimentados sejam, diariamente, separando algumas horas para esse treino. Eles mesmos sabem, e os experts, outro tanto, quando faltou o treino, ainda que tenham uma longa jornada de trabalho na sua experimentação. Eu fico pensando de quanto equilíbrio e afinidade necessita a nossa fé no treino contínuo com a palavra de Deus. E como é fácil perceber quando o crente está fraco nela. E a fé está esvaziando-se ou se tornando titubeante por falta de alimento. Vamos orar ao Senhor. Fala conosco, amado Pai. Estamos entre aqueles que pela Tua misericórdia foram alcançados pela graça de Jesus para se alimentarem da palavra que nos revela a graça, que sustenta a graça no nosso coração. Estamos entre aqueles que pela misericórdia de nosso bondoso Deus e Pai fomos levantados entre os pecadores da terra para sermos alcançados pela palavra redentora que nos aponta a cruz e o que nela aconteceu para o perdão de nossos pecados, comunhão e vida eternas contigo. Glória ao Teu santo nome. Mas sabemos que esta fé que abre os nossos olhos, que nos aproxima de Ti, necessita intensa e continuamente se alimentar da Tua palavra. Quantas vezes a relegamos para planos outros? Quantas vezes desculpamos a nós mesmos, justificando prioridades que atendem unicamente aquilo que Jesus chama de pão que perece. Querido Pai, pedimos que na Tua misericórdia dilates o nosso entendimento, o nosso coração, os olhos do nosso coração, para entendermos as coisas que de Tua parte nos são dadas a saber. Pedimos que Tu levantes dentre nós um povo faminto e sedento da Tua santa palavra, zeloso de boas obras, porque foi isto que o Evangelho veio fazer em nossas vidas. Pedimos que hoje nos fales mais uma vez, por Tua graça e misericórdia, que o Senhor se sirva desta palavra para encher os nossos corações e nos atrair junto a Ti, colocando no seu devido lugar o temor devido ao Teu santo nome e a reverência devida para com a Tua palavra revelada, em nome e por amor de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém. Porque pensamos então neste texto de Lucas 1, de 18 a 20, sobre o compromisso do crente no seu encontro com a palavra de Deus. Por que pensamos nisso? Porque foi exatamente o que você viu acontecer aqui. De um lado, o mensageiro, e esse mensageiro se chama Gabriel. Mensageiro, anjo. Este é o significado da palavra no grego. Do outro lado, Zacarias, um profeta. Mas que a despeito de ser sacerdote, mas que a despeito do fato de ser sacerdote, de ter um ofício sacerdotal e de ministrar diante do Senhor, de acordo com a sua ordem e de forma contínua, talvez não tivesse tanta familiaridade com a palavra revelada e titubeou e se prejudicou nesse titubeio. O que também nos acontece. Uma das propostas desta palavra é exortar conosco para que não nos assemelhemos a Zacarias nesta situação. Porque nós temos ouvido, meus queridos, a solene exortação da palavra de Deus em Apocalipse 1:3. Tenho tido a oportunidade, glória a Deus, porque eu tenho usado esta oportunidade de repetir Apocalipse 1:3, continuamente, desde que estivemos estudando as 7 palavras lá das cartas. E em todo o tempo, sempre que há uma oportunidade, a gente relembra Apocalipse 1:3, porque nos mostra o que de nós é esperado diante da palavra de Deus. Que diz Apocalipse 1:3, feliz aquele que lê
as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. É interessante, porque você vê aí a mudança de pessoas e verbos. Um lê e vários outros ouvem e guardam, porque era assim, inclusive, nos tempos da igreja primitiva. A começar pelo fato de que a grande maioria, não só a grande maioria, era constituída de pessoas iletradas, mas existe o fato de que você não tinha uma biblioteca, que você não tinha o que hoje temos, e porque temos em abundância, descuidamos e desvalorizamos. Cada um de nós tem versões variadas da Bíblia nas mãos. Eu acho que eu já perdi a conta do número de Bíblias que eu tenho aqui nesta sala e lá dentro de casa. Fora o que você tem aí, as versões variadas que você usa no seu celular, no seu tablet. Mas aqueles coitados irmãos, eles tinham uma cópia de um pergaminho para uma comunidade inteira. Um lia e os demais ouviam. Então vem Apocalipse e diz: feliz aquele que lê e felizes aqueles que ouvem e guardam aquilo que foi lido. Referindo-se à palavra de Deus, desta profecia. E aí vale acrescentar Romanos 10, 17. Eu acho que é a súmula daquilo que acabamos de dizer agora. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. O simples fato de eu saber que existe Romanos 10, 17, a exortação de Romanos 10, 17, teria de fazer o meu coração crente estremecer, de reverência a esta palavra, de cuidado e zelo. Porque se eu estou ouvindo uma declaração profética, bíblica, uma revelação do coração de Deus através do seu Espírito, por meio do apóstolo, dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo, eu preciso, pelo menos, assumir que não há outra forma de eu alimentar a fé no meu coração. A partir daí eu posso desdobrar outros entendimentos, que se eu permitir outros discursos alimentadores da minha fé, eles vão produzir uma fé de acordo com o alimento que trazem. Isso vale para filosofias, isso vale para verbetes e etc. Ora, você sabe, meu amado, minha amada, vivemos com profundo lamento a realidade de estarmos cercados por uma geração de crentes em grande número que conhecem da Bíblia verbetes. Eles são, sabe, como os eleitores políticos que se deixam levar por jargões, por slogans, e aí acreditam no slogan e por aí vai. Eles acreditam em verbetes. Eles acreditam que toda a palavra de Deus se resume no verbete que alguém lhes dita, que alguém cita nos seus ouvidos. Uma linguagem mais popular desses verbetes. Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel. O texto que diz que Deus é fiel acrescenta: fiel ele é justo. Então o perigo de ter uma confissão formada em cima de verbetes, e fora isso, uma confissão formada em cima de um alimento ralo e mal preparado, é muito grave, já que a Bíblia me informa que a minha fé vem pelo ouvir a pregação de Cristo. É o que diz Romanos 10, 17. Agora, outro tanto, nós sabemos que a palavra de Deus é solo sagrado, pelo qual nós devemos palmilhar com zelo e reverência. Ela não pode, não deve ser instrumento de chocarrices, de brincadeiras, de piadas. O homem no mundo não crê, o homem no mundo não tem compromisso com a palavra de Deus. Era isso que acontecia conosco, desdenhávamos dela. Aliás, o mundo se serve da palavra de Deus para fazer deboches, brincar com coisas sérias. Mas para nós que somos salvos, lembram Paulo dizendo isso para nós? Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus para os que estão sendo salvos. Glória a Deus. Ela é e sempre será a voz da profecia que jamais vai falhar. E Jesus fez um grande reforço sobre isso. Os céus e a terra poderão passar, mas a minha palavra não. Então ela não pode ser recebida com indiferença. Mas nós sabemos de quantos que, a despeito de tanta pregação que ouvem na igreja, ou até por outros meios, eles vivem como se ela nada produzisse nas suas vidas e nos seus corações. Ouvem, mas não observam suas vidas segundo o que leem e que ouvem, logo não guardam. Parece um mistério, mas não é mistério. Na verdade, nesses está se cumprindo nada mais, nada menos do que o que está escrito em Hebreus 4, versículo 2. Então, neles se cumpre a palavra vista ali. Quando o texto diz: mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou,
visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Percebe isso? A mesma palavra que produz a fé necessita da fé que Deus nos dá para que tenha eficácia. E quando estamos falando de eficácia, geralmente associamos a esse advérbio, esse adjetivo, a ideia da oração por causa do texto de Tiago, capítulo 5, versículo 13. Eficácia da oração. Mas a Bíblia, antes de falar da eficácia da oração, fala da eficácia da palavra. E diz que ela é viva e eficaz. Viva porque ela traz em si mesma um fenômeno que é um mistério. Ela provoca, ela cria, ela realiza, ela produz. Então ela é viva. Ela se cumpre sozinha, independente da sua fé. Mas ela é eficaz, e para ser eficaz ela necessita da sua fé, porque se trata da apropriação objetiva e pessoal sobre a palavra que é transferida no contexto coletivo. Daí Hebreus 4:2. Para alguns, parece que ela não tem proveito algum, e aí ele explica, porque não foi recebida com fé no coração dos que a ouviram. Por isso é que a gente veio para esse texto de Lucas 1:18-20, ou a gente foi levado para esse texto, melhor dizendo, porque este encontro do mensageiro com Zacarias, ele nos ensina o que deve e o que não deve ocorrer para que a palavra de Deus seja eficaz em nossa vida. Então, o que mais é esperado do encontro entre o crente e a mensagem da palavra de Deus? O que mais? Vejam, o que a gente pode desdobrar daqui? Preste atenção no discurso de Gabriel para Zacarias. Quem ouve esta palavra está comprometido a crer. Esta é a resposta que eu preciso dar à palavra que me é ministrada. Eu preciso crer. Quem ouve está comprometido a crer. O que o anjo disse para ele? O que Zacarias disse para ele? Como posso ter certeza disso? Vamos traduzir na nossa linguagem coloquial. Que garantia você me dá de que isso aí vai se cumprir? Que prova eu posso ter de que isso que você está me dizendo é verdade? Pastor, ele chegou a esse absurdo? Se ele não tivesse chegado a esse absurdo, não teria sido ferido de uma forma tão intensa como foi. Mas não só. Gabriel sentenciou. Você não acreditou em minhas palavras. É o que está escrito aí. Isso é muito sério. Fui enviado, final do versículo 19, fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. O que significa boas novas? Meu irmão, minha irmã, crente, tarimbado na igreja, na escola dominical, boas novas significa evangelho. O anjo estava comunicando um evangelho a Zacarias. Fui enviado para lhe comunicar este evangelho, estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras. Em outras palavras, Gabriel estava dizendo, você não acreditou no meu evangelho, no evangelho que eu lhe trouxe, no evangelho que eu lhe preguei. Como posso ter certeza disso? Você não acreditou no meu evangelho. Você não acreditou em minhas palavras. Vamos lembrar de Hebreus 11, especialmente o versículo 6. Hebreus 11, vocês sabem muito bem, é o capítulo que traz definições sobre a fé e exemplos da funcionalidade da fé, trazendo exemplos humanos, personagens históricos. Começa com Abel e vai até aqueles conhecidos, valentes e anti-heróis e os incógnitos. Lá pelos fins dos versículos 35, vários incógnitos ali. Mas no versículo 6 de Hebreus 11, o autor de Hebreus diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Ora, meus amados, desde o anúncio do Evangelho, 700 anos antes dele se manifestar pela encarnação de Jesus, pela boca do profeta Isaías, capítulo 7, Isaías, desde o anúncio do proto-evangelho, desde o tempo em que a profecia messiânica saiu da pena de Isaías, já estava sendo dito que a função do evangelho seria nos revelar o Deus que está junto, Deus conosco, com o nome de Emanuel. Para isso Jesus vinha encarnar. Trazer a divindade entre nós, até nós. O verbo se fez carne. Deus conosco. Ora, a resposta, então, a dar a este evangelho do Deus próximo, do Deus junto, do Deus conosco,
é aproximar-se dele. Esta é a exortação de Hebreus capítulo 4. Por que Hebreus capítulo 4 insiste comigo e com você? É um apelo lindo, que vai se repetir no capítulo 10 também. Aproximemo-nos, diz Hebreus 10, mas no capítulo 4 diz, vamos nos aproximar diante do trono da graça. Indo para 10, Hebreus 10, no versículo 22, ele diz, vamos nos aproximar com inteira certeza de fé, porque o caminho está aberto para nós. Aí vem o capítulo 11, versículo 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Ora, quem é o crente? O crente é o que se aproxima de Deus. Ele é crente porque creu. Porque ele creu, ele recebeu esse nome. E ele creu porque se aproximou de Deus. O texto de Hebreus chega e diz alto lá. É necessário que quem se aproxima de Deus creia. Creia que ele existe. Creia que ele é compensador dos homens. É necessário que quem se aproxima creia. É de se esperar que crentes creiam. Porque via, qual é a porta de acesso, qual é a porta de entrada pela qual a minha fé passa para que eu creia. O crer é muito moral, falaremos disso daqui a pouco. A porta de entrada é a palavra revelada. Ela me é anunciada, eu tenho de ouvir e crer. Se creres, verás, Jesus disse para Maria. E disse para Tomé, para Madalena e disse para Tomé. Se creres, verás. Antes de mais nada, eu preciso de um contato com a revelação de Deus pela qual eu posso crer. Vamos lembrar que este livro, a palavra de Deus escrita, é para nós a explícita manifestação de um corolário de promessas. E nós vivemos por elas. Deus se comunica conosco através de suas promessas. Paulo reforça isso, Pedro reforça isso. Pedro diz que quantas são as promessas de Deus, tem em Cristo sim o amém, Paulo diz. E a verdade é que a minha fé necessita de crer nas promessas. Eu só posso crer nas promessas que eu conheço. E para eu conhecê-las, eu tenho de tomar conhecimento delas, eu tenho de ter contato com elas, e elas estão exclusivamente escritas, elas são lícitas na palavra escrita, e não na verbalização que alguém muito bom e cheio de intenção faça a meu respeito. É na palavra escrita, não é na palavra orada, não é no momento de oração, é na palavra revelada, especialmente a pregada. Então, quem ouve esta palavra está comprometido a crer. Acho bonito uma oração que diz respeito a mim e a você, uma oração que também nos pertence, porque somos da mesma estatura daquele homem. Um homem que chega diante de Jesus. Quando o Filho de Deus diz para ele, se você crê, isso será feito com você, ele disse, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha dificuldade de crer, ajuda-me na minha incredulidade, que é o que você tem aí em umas versões que escorregaram aí um pouquinho mais antigas. Ajuda-me na minha fraqueza para crer. Eu creio, ajuda-me. Ajuda-me a me fortalecer no crer. Porque nós temos dito, você que nos tem acompanhado, já tem aprendido isso, porque a gente repete muito, esta é a nossa função, isso faz parte da didática do ensino da palavra de Deus, a didática profética, a didática pastoral, o repetir, o repetir, o repetir. Os grandes estudiosos da palavra de Deus dizem que Paulo tinha por didática repetir e repetir e repetir, e é assim que se aprende. E eu tenho repetido muito, e com bastante ênfase, esse detalhe de que nós precisamos, de fato, ao nos aproximar desta palavra de Deus, deixar que ela fale ao nosso coração, porque a despeito do que se inventou e invadiu e contaminou a fé do povo de Deus nos últimos decênios, Deus não necessita da sua fé para operar nada. Ele faz, quer você tenha fé ou não tenha, sua fé seja grande ou seja pequena. E a Bíblia trabalha com esses postulados. Grande fé, pequena fé, fé fraca. Mas Deus não opera diante da incredulidade. Por quê? Porque fé que nos é dada por Deus
a resposta que nós damos, o que fazemos com ela, como a alimentamos, como a descuidamos, ela não vai soltar ou prender a mão de Deus. Pelo contrário, lembra o que acabamos de dizer, quarta-feira, no nosso estudo em Efésios? Os ouvidos de Deus não estão fechados, nem a sua mão está encolhida para que não possa abençoar, citando Isaías 57. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Ele, impedindo de maneira que Ele não nos ouça, impedindo a sua mão de agir. O pecado fala de incredulidade. A fé, ela pode ser muita ou pode ser pequena, ela tem a ver com sua proximidade. Você se aproxima, você fica mais próximo, você se torna mais íntimo ou você fica mais distante. Mas crer ou não crer é a chave que possibilita você deixar Deus agir. A fé te ajuda a ver Deus agir, mas a incredulidade impede que Deus haja, porque o crer é um contexto moral, tem a ver com a moral. Quando eu creio, eu estou dizendo que Deus é verdadeiro, que Deus é vivo. Eu estou dizendo que Deus pode. Estão me avisando que o microfone está falhando. Então, eu vou tirar o microfone, meus queridos, para que você não perca nada. Espero que agora não esteja falhando mais. Tirei o microfone, o som fica meio xoxo, mas desde que não falhe, mas me avisaram que está falhando. Então, já disseram, melhor tirar. Tirei. Está aí. Conseguem ouvir melhor? Ou está melhor do que estava antes, que agora eu não posso colocar mais, viu? Pois bem, continuando aqui, obrigado, agradeço muito o cuidado, viu? Continuando aqui. Quando eu tenho uma fé bem alimentada, grande ou pequena, isso tem a ver com a minha fraqueza, entende? Agora, quando eu não creio, eu estou dizendo que Deus mente, que Deus falha, que Deus não está vivo. Eu estou simplesmente dizendo, não quero nada com você, você não existe, não estou nem aí. É moral, entende? Esta é a razão porque você encontra os evangelhos mostrando para nós que Jesus deixou de operar sinais e realizar milagres em algumas cidades por conta da incredulidade deles. Se creres verás a glória de Deus. Não creram, não viram nada. Mas não deixou de operar, mesmo dizendo para aquele auditório que ele tinha, vocês são homens de pequena fé. A fé era pequena, mas isso não impediu que ele parasse com o seu poder a fúria do mar. A fé era pequena, mas isso não impediu que ele expulsasse demônios daquele que eles não estavam conseguindo libertar. Você percebe? Então, na verdade, toda essa pregação do outro evangelho que vive aí infectando o povo de Deus para dizer que Deus é refém da sua fé, que a sua fé determina, a sua fé exige, então Deus tem de fazer. Isso é o falso evangelho, não procede da verdade, porque na verdade quando eu vocifero muito em busca de uma fé humana, de uma energia espiritual chamada fé, eu posso estar simplesmente encobrindo a incredulidade de um coração pagão. Então, na verdade, quem se aproxima de Deus tem de crer. Se eu não creio que ela é palavra de Deus, ela não vai ter eficácia nenhuma na minha vida. E olha que coisa interessante, como Satanás, o espírito do anticristo que já opera entre nós, ele trabalha concorrendo contra esta palavra. O que é que ele faz? Ele cria não só o outro evangelho, de que se serviram muitos púlpitos, milhares, até ao nível de milhões, nesta última geração que está entre nós, mas também corre através dos sábios deste século, filósofos, os pensadores, os homens da ciência psicológica, especialmente a psicanálise, para dizer que não é bem assim, não é deste jeito. Dá uma olhada com mais atenção na ciência evolucionista e você vai ver que a Bíblia está equivocada, e por aí vai. Então são formas de trazer adjutórios a você crer, que na verdade não passam de encobrimento de uma incredulidade dissimulada. Deus nada faz ali, porque a incredulidade está dizendo para Deus, você não é e eu não te quero. Esta é a verdade. Então foi sério o que aconteceu com Zacarias, assim como foi sério o que aconteceu com Tomé. Gabriel puniu Zacarias, Jesus não puniu Tomé. Eu acho que o simples fato dele ter
tido aquela pancada que ele teve ali de cair de joelhos diante do Senhor, depois de tocar na sua mão e no seu lado e dizer, Senhor meu e Deus meu. O simples fato dele ter perdido, no mínimo, uma semana de reunião com Cristo ressurreto foi punição suficiente, porque não creu. A verdade é que a incredulidade atende a si mesma. Bem, qual é a outra situação que nós podemos desdobrar daqui do trato, da resposta do crente diante da palavra de Deus que lhe é falada? Veja, a incredulidade também desacredita quem fala. Eu vou provar isso aqui no texto. Veja, o anjo chega para ele, a punição que Gabriel faz a Zacarias, e diz, você não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras. É neste jogo que está aqui de palavras entre Gabriel e Zacarias, nesta comunicação que ele faz, quando ele diz, você não poderá falar, porque não acreditou nas minhas palavras, que eu quero que você entenda que ele desautoriza aquele sacerdote a dizer qualquer coisa dali para frente. A incredulidade desacredita quem fala. É isso que acontece com Zacarias. Eu me lembro de uma experiência que me marcou muito, porque eu era jovem ainda, poucos anos de evangelho, e eu trabalhava numa grande empresa no Rio, da área da construção naval. E eu tinha um chefe, ateu, confesso, ateu daqueles ateus de fazerem propaganda, e que se auto-assumiu meu inimigo por causa da minha confissão cristã. Me perseguia. Bem, não vou contar a história porque ela é vasta. Mas eu lembro desse homem continuamente me desafiar. Ele ficava a 1 metro da minha mesa. E o trabalho desse homem todo dia era desafiar minha confissão, desafiar minha fé. Ele estava sempre trabalhando com argumentos da filosofia e argumentos do evolucionismo. Era para dizer menos, era uma covardia de uma mente insana. Por quê? Ele era um homem que era mais velho do que meu pai. E eu era um garoto de 19, 20 anos. Eu tinha 3, 4 anos de evangelho. Então, é evidente que o fato de que, por mais crente que eu fosse, e por mais que eu estivesse militando na fé cristã, eu tinha 3, 4 anos de evangelho. Tudo bem, ele não tinha obrigação de saber disso. Agora era contra 50 anos de leitura porca, de leitura podre, de informação mundana, de que ele se cercou a vida toda. Então ele queria sufocar a minha confissão, que só tinha por alimento e esteio, glória a Deus por isso, a palavra revelada, com todas as filosofias e ciências mundanas. Então ele estava sempre me bombardeando, me perseguindo, sempre, sempre. E a cada vez que eu dava a minha resposta, na minha humilde informação, bagagem de informação, ele contradizia, João Alberto, eu admiro essa sua memória extraordinária. Meus irmãos, João Alberto é um irmão muito querido que eu tenho em Niterói, e ele trabalhava na construção naval, mas em outra empresa comigo, mas conhecia tanto a minha história, caminhou tanto, que ele acabou de citar aqui o nome do homem que eu estou falando. Ele tem uma memória extraordinária, e eu não posso deixar de admirar isso, viu? Deus te abençoe muito. Pois bem, e aí o que acontece? Ele me bombardeava daquele jeito, e eu usava dos poucos recursos que tinha para contradizê-lo, para oferecer resistência. A cada vez que eu falava, ele dizia assim, eu não creio, mas eu não creio nisso. Eu não creio, mas eu não creio. Mas eu não creio. Ó, tá aí uma coisa que eu não posso crer. É impossível crer. Não, é contra a minha inteligência crer. A minha inteligência não me permite crer nisso. Esses eram os argumentos que ele tinha sempre. Um dia, esse homem chegou para mim numa dessas... esses confrontos que ele veio fazer, e à medida que eu fui falando uma série de coisas, eu falava com um sorrisinho meio debochado, sabe? Eu não tinha mais o que fazer, né? Primeiro, ele era autoridade sobre mim, ele tinha o poder da demissão na mão. E eu estava ali sujeito a ele, né? Ainda mais massacrado como era. Então, quando eu respondia com um sorrisinho. Não sei se aquele sorriso agradava muito a ele, não. Eu estava sempre, seu Muniz, mas o que acontece, seu Muniz, é que, sabe o que eu creio? Porque eu creio que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus... E ele ficava, eu não creio, mas eu não creio nisso. Mas o que é a palavra de Deus de Bíblia? E daí? Mas eu tenho isso, eu não creio nisso. Um dia ele chega e diz assim, olha só, uma coisa é fato, né? Eu fico dizendo para você, eu não creio, eu não creio, eu não creio. Quem não acredita muito acaba desacreditado. Eu não sei se isso procede. Só sei que eu aceitei muito bem. Adorei e fiz assim. Querendo dizer, eu não acredito em você. E aí, graça divina, o Espírito abriu a minha boca, como Jesus prometeu, e eu disse para ele, pois é. De tanto o senhor não crer em Deus,
o senhor é um homem que ninguém vai poder crer. Mas eu acredito que Deus acredita no senhor. Ele ficou me olhando com cara de pateta. Bem, dias depois, ele foi às portas da morte, e de lá para cá, ou seja, para cá não, né? A partir dali, voltou outro homem, não crente, mas voltou um homem humilde que não me atacou mais, não me perseguiu, e que na verdade no coração veterano dele estava invejando o jovem que não tinha medo da morte, porque ele chegou às portas dela e viu as coisas ficarem feias. Pois bem, o que eu quero mostrar aqui para você é que aquilo que o seu Muniz disse é um fato. A incredulidade desacredita quem fala. A Bíblia está mostrando isso aqui. Zacarias ficou impedido de falar. Não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras. Mas eu vou dizer isso com outras palavras para poder tornar o sentido mais significativo. Quem não crê está desautorizado para falar. Mas será que quem não crer fala? Meus queridos irmãos, eu não posso afirmar com autoridade que quem não crer prega. Mas com a mesma autoridade eu posso afirmar que quem prega pode pregar sobre o que não crê. Sabe, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Serve para você, não serve para mim. É coisa por aí, isso existe. Há 26 anos atrás, tem tempo, hein? Eu participei de um encontro de 12 dias, num grande congresso de líderes evangélicos do sul do país. Dali fui para a Argentina, era o mesmo grupo que continuava um congresso que estava no sul do Brasil, lá na Argentina, então por isso que deu 12 dias. E acabei tendo trânsito entre os que estavam no Brasil, que também foram para a Argentina para o mesmo congresso. Eram 250 líderes, com suas famílias. Ao longo daqueles cansativos 12 dias, ao longo do dia de cada um desses dias, vários pregadores estavam registrados para pregar, convocados pela autoridade máxima da liderança. Estou falando de cristãos evangélicos, protestantes, para ser mais verdadeiro. Cada um tinha de pregar o tempo máximo de 5 minutos. Isso não quer dizer que as reuniões só duravam 5 minutos. É que o tempo de debate durava 1 hora e alguma coisa, o louvor durava aí uns 30 minutos, mas a pregação só podia ter 5. E eles conseguiam fidedignamente cumprir 5 minutos. A família que me hospedou me acompanhou para a Argentina. E como eram minhas vias de contato, eu ficava colado neles. Eu sentava ali do lado deles o tempo todo, em todas as reuniões. Mesmo porque eu não queria perder nada. E não posso entrar em detalhes aqui, mas eles usavam uma outra língua que de vez em quando eles falavam nessa outra língua e eu precisava da esposa do pastor traduzir para mim. Ela já tinha que traduzir em espanhol, já ficava mais complicado ainda. E eu me lembro bem, meus queridos, aquela mulher, e era uma mulher séria, esposa de um pastor, também um homem muito comprometido, uma mulher que orava pelo seu grupo, orava pela liderança do seu grupo e conhecia aquela gente toda. Cada vez que um pregador ia lá pregar, e ele pregava 5 minutos, ela ouvia, e eu ouvia, às vezes eu me entusiasmava com aquela pregaçãozinha de 5 minutos, e ela percebia meu entusiasmo, aí ela dizia, estamos orando pela conversão desse. Ah, esse aí é crente. Eu ficava olhando assim, espantado para ela. Mas ela não estava falando de suas suposições. No início eu achei que era isso. Ela supunha que aquele não era crente. Ela supunha que aquele pastor era crente. E que o outro não era crente. A princípio eu pensei que era isso. Mas depois ela se deu conta de que aquilo estava muito repetitivo e ela veio então me esclarecer. E ela disse, olha pastor, o nosso grupo funciona da seguinte maneira. Nós sabemos quem são os párocos que são crentes e os que não são crentes. E isso vale para nossos líderes. Os líderes que são crentes, eles assumem que nasceram de novo, que são crentes em Cristo Jesus. E os que não são crentes, eles dizem, ainda estão em busca. E líderes que eu estou falando aqui é pastor. Eles pastoreavam, eles tinham sua paróquia e eles lideravam suas igrejas.
Então os crentes, os que nasciam de novo, os que passavam por uma experiência de conversão, comunicavam ao seu povo: gente, agora eu sou crente em Jesus, o líder. Então ela me dizia, conforme a pregação, ela dizia: esse aí ainda não nasceu, ainda não é crente. Ah, esse aí já é crente, por causa das minhas reações ao que eu estava ouvindo. Será que eu respondi a você a pergunta que eu próprio levantei aqui hoje? Bem, eu posso lhe afirmar com segurança de que infelizmente há aqueles que pregam aquilo em que não creem. Mas a incredulidade desacredita quem fala, com toda certeza. O único ser que não creu na palavra, porque não podia crer, mas teve a boca aberta para falar a palavra de Deus, foi uma mula. O ser humano não tem desculpa. Foi a mula de Balaão. Vocês lembram disso? Quem não crê está desautorizado para falar. Foi isso que, na verdade, é o resumo do que Gabriel disse para Zacarias. Eu chamaria de um silêncio da incredulidade. E se há silêncio, como orar? Onde está a voz cuja fé transita pelas promessas? Onde ela está? Veja, Paulo registra assim para nós, Romanos 10,14, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aqui por quem prega eu não estou falando de uma presença física verbalizando. Eu estou falando de alguém com a autoridade que só a capacidade de crer e a fé em Cristo Jesus traz. É preciso ter autoridade espiritual para ensinar e falar das Escrituras. E o que traz autoridade espiritual não é uma unção colocada num culto de referência. Não é a transmissão de um dom por mão de outros que vêm e fazem a unção pastoral. Não, a autoridade tem a ver com experiência, tem a ver com vida, tem a ver com fé, tem a ver com mergulho na presença e pessoa de Deus, tem a ver com paixão pela palavra. A autoridade vem pela palavra de Deus. Ela quem de fato nos faculta a autoridade para falar em seu nome, para pregar. Vale lembrar Romanos 10,8, aí mesmo capítulo 10 de Romanos, que eu já estou citando então pela terceira vez, quando Paulo diz para nós: porque se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. E aí ele complementa: se no teu coração creres, aí mostra o que vai acontecer se no coração crer. Então existe uma abissal diferença entre estar sem fé, ou ter pequena fé, pouca fé e não crer. É uma abissal diferença. Estar sem fé fala de fraqueza, eu já disse. Mas isso não impede Deus de agir. Glória a Deus por isso. Mas não crer é de âmbito moral, porque é uma recusa a ver Deus como o agente dos fatos e da mensagem e da profecia, e equivale a chamá-lo de mentiroso. Então Deus não pode agir, nem hipótese alguma. Mas, meus queridos, a despeito de nossas reações aos efeitos da palavra, quer creiamos ou não, ela continuará viva e eficaz para atender o seu propósito. E aqui eu consigo provar a você, para encerrar, por que a palavra é chamada de viva. Viva e eficaz. Eu quero repetir o que eu acabei de dizer para que se grave bem em nossos corações. A despeito de crermos ou não crermos, isso não vai impedir a palavra de Deus de continuar sendo quem ela é, de cumprir o propósito pelo qual ela nos é enviada. Porque a palavra tem compromisso com o cumprimento. Por isso ela é profecia. Vamos lembrar, eu comecei tudo citando Apocalipse 1,3. E Apocalipse 1,3 dita para nós que é crer, é ouvir, guardar, ler, ouvir e guardar a palavra desta profecia. Aqui está a palavra da profecia. E ela tem que se cumprir. E ela se cumpre. A voz da profecia perpassa ao longo dos milênios da história dos homens e nunca falhou, nunca caiu. Chama a atenção de que algumas profecias da voz da profecia levaram de 200 a 600 anos para se cumprirem, mas algumas foram muito pontuais. O profeta profetizou o que ia acontecer com aquela civilização, com aquele povo, com aquelas cidades. Ele morreu, ele virou pó na sepultura, sua família, suas gerações todas posteriores a ele também viraram pó na sepultura. Passaram-se 220, 230 anos que aquela profecia foi dada.
E os observadores da profecia devem ter desdenhado, debochado, até esquecido. Ela foi reputada por absolutamente inverdadeira, até que a profecia se cumpriu de forma plena e estarrecedora, a despeito dos séculos, do tempo e da reação das pessoas. E para poder tornar isso aqui plausível, eu preciso dizer a você de que eu estou falando. E o propósito de dizer é para mostrar a você o poder inerrante da palavra, da profecia. Quero apenas lembrar a você que Ezequiel profetizou que Tiro e Sidom seriam arrasadas e até o pó da cidade seria raspado. Tiro e Sidom foram cidades que se tornaram ainda mais opulentas depois dos dias de Ezequiel. Ezequiel morreu e Tiro e Sidom se tornaram centros de poder. Cresceram desmedidamente, se tornaram jactanciosas. Até que surgiu na história do mundo Alexandre o Macedônio, Alexandre Magno, lembram dele? E Alexandre veio com seu exército devastando as outras culturas, impondo a cultura grega, pela qual ele era apaixonado, e foi dominando povos, dominando povos, dominando povos, até que chegou lá naquelas regiões fenícias, e até que chegou junto a Tiro e Sidom. Os povos das cidades circunvizinhas se refugiaram em Tiro e Sidom. Ele invadiu Tiro e Sidom e foi massacrando aquela gente. Então os que puderam fugir, fugiram para uma ilha que ficava bem distante do continente e se refugiaram lá. E quando eles viram que eles estavam inacessíveis, eles desdenharam de Alexandre. Tiro e Sidom já estavam arrasadas. Mas a profecia que tinha ficado para trás mais de 200 anos dizia que elas seriam arrasadas e nem o pó das cidades restaria. Quando Alexandre viu que o povo tinha se refugiado e construído fortaleza lá naquela ilha, ele disse: iremos para lá e vamos derrubar aquilo lá. E aí perguntaram para ele: como vamos fazer? Como vamos ter acesso à ilha que está lá do outro lado? Vamos criar uma estrada. Chamou o seu engenheiro principal e disse para ele: projete aí a possibilidade de nós construirmos uma estrada pela qual o exército possa passar, chegar na ilha e acabar com aquela gente. Essa estrada recebeu até um nome, o nome do engenheiro. E aí o que ele fez? Pegou todas aquelas massas de dezenas, de centenas, de milhares de soldados de Alexandre e mandou que fossem pegando de Tiro e Sidom tudo que achasse que fosse sólido, de madeira a tijolo, a pedra, e foram pegando tudo e jogando no mar, pegando, jogando e avançando, pegando e jogando, formando a estrada de Díades. Quando não restava mais nada, nem pedra, de nada, das fortalezas de Tiro e Sidom, o engenheiro disse: raspem o chão, tragam terra, e vamos agora completar com terra o que falta. Para trás da estrada de Díades ficou Tiro e Sidom cumprindo a profecia ultrasecular de Ezequiel: nem o pó restará. E assim aconteceu com tantas outras profecias sobre Babilônia, sobre a cidade de Babilônia e as águas do Eufrates transformando em charco os arredores, onde os pescadores estariam estendendo as suas redes naquela que naquele tempo era a opulenta cidade invencível. Isso tudo se cumpriu até os dias de hoje. O mesmo poder da palavra profética que anunciou que o Filho de Deus viria 8 vezes mais, disse que ele vai voltar. E se não falhou, porque deu o tempo, deu o lugar, deu a forma pela qual ele haveria de nascer e nasceu, a forma pela qual haveria de viver e viveu, a forma pela qual haveria de morrer e morreu. E é bom que nos lembremos que a profecia que falou que Jesus ia nascer tinha 700 anos, mas a profecia que mostrou como ele ia morrer tinha 1000 anos, 1000 anos antes de se cumprir, 1000 anos. O Salmo 22, saído da pena de Davi, a profecia que disse como ele nasceria de uma virgem, tinha 700 anos. De igual maneira, a profecia que avisa que ele vai voltar a este mundo diz 8 vezes mais, desde o livro de Gênesis, passando por Daniel e por todos os profetas, para dizer: virá outra vez, tal como os anjos disseram no momento em que ele subia aos olhos daquela multidão que estava ali sobre aquele monte.
Estes mesmos Jesus que vocês estão vendo ir agora para o céu, virá outra vez da mesma maneira como vocês agora o estão vendo ir. E a Bíblia afirma, desde Zacarias, todo olho verá, aleluia. E isso vai se cumprir, tanto quanto a palavra que Deus pronunciou para Adão, lá nos primórdios da humanidade. A alma que pecar, essa morrerá, se cumpre e continua se cumprindo, nada vai falhar, nada cai dessa palavra. Gabriel chegou para Zacarias e disse, a minha palavra se cumprirá no tempo oportuno. Eu vou ler o versículo 20 para que você perceba a sentença sendo dita da forma como foi dita. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Esse tempo oportuno a que ele se refere ocorreu em dias, apenas alguns dias, mas o tempo oportuno de Deus sobre cada palavra profética se estende no tempo, porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. É o tempo da eternidade, porque nós estamos falando de Cronos, estamos falando de Kairos. Tempo oportuno é a palavra de que Gabriel entende, porque Gabriel entendia de tempo Kairos, ele vivia no tempo Kairos e não no tempo Cronos, que pode ser medido em 24 horas. E é essa palavra que ele aplica para Ezequiel, para Zacarias. Minha palavra se cumprirá no tempo Kairos, no tempo oportuno. Quero dizer a você que o tempo Kairos para Zacarias durou apenas alguns dias, mas o tempo Kairos sobre várias outras profecias já dura milênios, já dura 2000 anos. O tempo Kairos que disse, breve virei para você, aleluia. Porque breve é certamente eu virei, é isso que significa. Breve não é num tempo curto, é certamente, porque se 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos, você pode entender o que breve na eternidade significa. É o Kairos de Deus. A palavra tem compromisso com o cumprimento, você vai lembrar disso. Não só Gabriel falou minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno, como Deus eterno disse através de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Creio que você é suficientemente letrado para entender o verbo velar aqui, o que significa. Velar é vigio. Velar é aquilo que a mãe faz sobre o bercinho do seu filho, às vezes a noite inteira da febre. Entende? A criança está tossindo, está febril, está dodói. Essa mãe não prega o olho, ela está velando. Ela está ali cuidando, passando pano frio na cabeça desse bebê, verificando ali o peitinho, passando remedinho, insone. Ainda que dominada pelo sono, ela está velando, ela está vigiando para que todas as coisas funcionem como devem funcionar a favor de seu filho. É assim que meu Deus diz para mim e para você. Eu estou vigiando sobre a palavra que eu empenhei sobre a sua vida. Eu velo sobre ela, eu velo sobre ela. Se alguém crê em mim, disse o Filho de Deus, ainda que esteja morto, viverá. Teu irmão há de ressuscitar naquele dia. Oh, meus irmãos, ele está velando sobre essa palavra, viu, Lucimeire? Ele está velando sobre a palavra que ele empenhou na vida de Tonho, que nele creu e disse, teu marido há de ressuscitar, você o verá outra vez. Ele está velando, ele está vigiando essa palavra, ele não descuida dela em nenhum momento, ele não tosqueneja, o guarda de Israel não dorme, ele vela sobre a palavra empenhada. Eu velo para que ela se cumpra, eu a faço se cumprir, por isso que ela é viva, você entende? E ela é eficaz porque se cumpre. Há um Deus vivo trabalhando a palavra, atuando através dela e sobre ela para que se cumpra. E outro tanto, você vai ouvi-lo dizer através de Isaías, capítulo 55, versículo 11 de Isaías, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Sabe como que eu aprendi a entender Isaías 55, 11? Na minha experiência cristã. Agora eu tenho lenço, gente, coisa boa, estava faltando, e agora eu posso estar usando. Veja, sabe como? Isaías 55, 11. Isaías 55, 11 diz que a palavra não vai voltar para ele vazia. Mas quantas vezes você sai da igreja, de um momento de pregação, de uma reunião de oração, de uma escola dominical, em que um homem ou uma mulher, verdadeiros instrumentos de Deus, usaram a palavra, pregaram a palavra que você está ouvindo esta tarde.
e você volta para casa com aquela sensação vazia de que esta palavra não tem a ver comigo, ela vai se cumprir na vida de A ou de B, mas não vai se cumprir comigo. Não se assuste, não vou repetir nada, não se assuste. Mas eu ouvi isso centenas de vezes da boca de meu pai. Ele sabia que Jesus era salvador dos outros. Ele sabia que Jesus garantia a salvação eterna para os outros. Mas repetidas vezes ele dizia, só não vai salvar a mim. Sabe, o coitado acho que se entendia pior do que Paulo, que dizia, eu sou o principal dos pecadores. Então ele conseguia crer que Jesus salvava o filho dele, que Jesus salvava a esposa dele, que Jesus salvava os crentes da igreja. Mas não cria que Jesus salvava ele. Então ele saía dos cultos, da palavra ministrada, até oferecendo a salvação, porque eu era o pregador dele, o pregador que ele ouviu a vida toda. Vazio. A palavra que saiu da boca voltava vazia com ele para casa. Mas Deus disse, ela não vai voltar vazia para mim. Ela pode estar voltando com você vazia, mas para mim ela não vai voltar vazia. Antes, ela vai fazer o que me apraz. Ela vai prosperar naquilo para que a designei. E no tempo certo, ela prosperou na vida do meu pai e hoje ele me aguarda na eternidade. Aleluia, o Senhor é fiel. Ele não deixa a palavra empenhada voltar vazia. Ela volta com compromisso. Ele a enviou e a ordenou em Efésios 1, 13 e 14, quando ele deixou claro ali que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa, é o guardião da nossa herança, até a redenção do nosso corpo. Ele vai estar guardando e vigiando a minha fé salvadora até o dia em que eu me apresentar diante de Deus no céu. Aleluia! Isso não vai falhar nunca. Não importa a minha fraqueza, não importa por onde eu passe, como eu esteja vivendo com esta palavra, esta fé, Ele empenhou a sua palavra, ela não vai voltar vazia para Ele. Não vai voltar vazia para Ele. Aleluia! A palavra que você pregou entrou no coração do seu filho, da sua filha, do seu cônjuge. Parece que está vazia. Deus está velando sobre essa palavra lá dentro. Deus não vai deixar que ela volte vazia para Ele. Ela vai levar seu filho para Ele, sua filha para Ele, seu cônjuge para Ele. No tempo certo, ela vai se cumprir. Ele é fiel. Aleluia. Glória ao seu nome. Quero deixar com você um último texto para reforçar o que estamos dizendo aqui, que a palavra tem compromisso com o cumprimento. É em Abacuque 2:3, é um texto fascinante, porque o Senhor mandou Abacuque escrever isso e dizer para nós, porque a visão, eu quero lembrar a você que a palavra visão no Velho Testamento significa também profecia, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Gabriel disse para Zacarias, no tempo oportuno. E aqui estamos lendo no tempo determinado. O que é que tempo oportuno e tempo determinado representam, significam, expressam, sinonimizam? Kairos, no Kairos de Deus. Então Abacuque escreve, a visão ainda está para cumprir-se no Kairos, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Há possibilidade de tardar, não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Aleluia. Oh, mas disse, se tardar, como é que não tardará? Entenda que o segundo tardar significa que quando se cumpre, é como se todo o tempo passado pelo qual você esperou tivesse sido no dia anterior. Entende? Perde significado. O Kairos absorve o Cronos. Ah, meu querido, minha querida, creia nisso. Creia nisso. Às vezes eu ouço crentes dizerem, eu tenho esperado Deus realizar tal coisa, ou fazer tal coisa na minha vida, ou usar a minha vida, mas agora fiquei velho, fiquei velha, agora o que sobrou de mim para Deus usar? É como se estivesse dizendo, Deus deixou passar a oportunidade quando eu era forte, como disse João. Queria lembrar a você, uma das coisas mais fascinantes da experiência cristã. Deus deu a mim e a Lília a oportunidade graciosa, e também ao Miguel e à Conceição, de estarmos no Haarlem, lá na Holanda, em frente à casa de Corrie ten Boom, que hoje é um museu. Estava lá vendo aquela
aquela relojoaria exatinha, preservada, como foi nos dias, e que estava na fotografia do livro e no filme, Refúgio Secreto. E quem não conhece a história de Cornélia ten Boom? Quando Cornélia ten Boom foi presa por ter protegido judeus ali dentro daquela joalheria com sua irmã e com seu pai, que morreram por conta disso, e também seu irmão William, por conta disso. Cornélia passou aqueles anos nos campos de concentração, os anos finais da guerra, mas sendo torturada e sofreu o suficiente para sair dali uma idosa engelhada aos 65 anos de idade. Ela tinha passado a sua vida inteira como aquela reformada que atravessava a rua e ia para a esquina do outro lado. Nós fomos lá na catedral, onde ela e seus pais e seu pai adoravam cantando no coral da igreja. É a pé, vai assim a pé, vai andar o quê? Uns 200 metros, entra lá, ensaia e canta. Era isso que ela fazia a vida inteira. Passava os dias ali mexendo nos aparelhinhos dos relógios. No fim de semana, ia lá ensaiar para o coral, cantava no domingo, ouvia a pregação, voltava para casa continuando seu ramerrão de crente tradicional. Mas quando saiu do campo de concentração aos 65 anos, ela não voltou para botar o pijama e dizer: agora eu vou continuar o serviço que meu pai fazia, mexendo nos reloginhos dos holandeses. Não. Cornélia estava com o coração inflamado da palavra da misericórdia, do perdão e da graça salvadora. E começou uma obra missionária que durou 20 anos até ela morrer, porque seu coração parou aos 85 anos. Viajou o mundo com experiências impagáveis, especialmente em Buenos Aires. Começou aos 65, foi até os 85 com aquele vigor que Deus deu a Moisés, até que o Senhor disse: basta, vem para casa. Quando o Kairos de Deus se manifesta e absorve o Cronós, entende? Só Ele sabe fazer isso. Então, cumpre-se a palavra dada por boca de Abacuque, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Glória a Deus. Abacuque 2, versículo 3. Tempo oportuno, tempo determinado, dimensões espirituais, porque falam do Kairos divino. A palavra se cumpre, porque Deus é fiel, porque Jesus é a palavra, é vivo, nunca falhou e jamais vai falhar. Glória seja o seu santo nome. Guarde essa palavra no seu coração. Lembre que começamos tudo isso dizendo a você que há um compromisso do crente para com esta palavra. E o compromisso é que quem ouve está comprometido a crer. E segundo Apocalipse, ouvir e guardar. Amém? O Senhor te abençoe e te fortaleça muito. Pela fé, deixe essa palavra continuar trabalhando no seu coração neste resto de dia de domingo, ao longo desta semana que se inicia hoje. Vamos estar juntos quarta-feira, continuando a alimentar a nossa fé em Efésios. Deus nos tem dado coisas tão lindas, tão profundas, tão ricas. E vamos mergulhar fundo, como eu disse a vocês, quarta-feira que vem, na parte 8 de Efésios, nos versículos 9 e 10 do capítulo 1. Vamos juntos, quarta-feira, 20 e 30. Obrigado por sua atenção e sua participação. Obrigado por essa paixão que você revela, zelo e reverência pela palavra, que são estímulos para que eu esteja aqui diante desta câmera, compartilhando com você aquilo que Deus tem posto em meu coração. O Senhor te abençoe, te fortaleça e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém.